de São Paulo registrou um aumento de 30% na média móvel de internações por Covid-19. Desde o início de dezembro, a gente falou sobre esse assunto agora há pouco aqui no Expresso. E a alta no índice coincide com a chegada da variante Ômicron. Sobre isso, vamos conversar com o Dr. Mauro Gomes, pneumologista, também professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo. Doutor Mauro, boa noite. Obrigada por conversar com a gente aqui hoje no Expresso. Bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez da CNN. Roberta, é um prazer falar com você e os telespectadores. Doutor, vamos tentar explicar, até dividindo um pouquinho os dados que a gente tem de Covid, de gripe, porque as pessoas têm ficado um pouco confusas. A gente falou sobre esse aumento, o registro de aumento de 30% nos casos de Covid-19. Dá para a gente relacionar diretamente ao avanço da variante Ômicron? São casos que têm registrado sintomas mais leves? O que dá para a gente analisar desse número no momento que a gente estava vivendo um otimismo com o avanço da vacinação em São Paulo? Olha, eu acho que ainda não dá para a gente fazer essa relação direta. A própria reportagem há pouco de vocês informou que o número de casos identificados de Ômicron no Brasil ainda é pequeno, embora a gente acabe acreditando que isso possa realmente aumentar, mas eu entendo que esse aumento de casos, não só da Covid, mas também da influenza, que nós estamos vivendo um surto na cidade de São Paulo importante, deve-se principalmente ao relaxamento das medidas de segurança que vinham sendo adotadas, como o abandono de uso de máscaras por uma grande parte das pessoas, pelo fato das pessoas estarem se reunindo mais, sem medidas de segurança. A gente tem observado uma série de reuniões festivas, de comemoração de final de ano, trabalho presencial. Então, esse conjunto de dados, eu entendo que seja mais relacionado ao aumento de casos de Covid e de influenza também na cidade de São Paulo e em algumas outras regiões do Brasil também. Pois é, doutor. A cidade de São Paulo voltou a registrar aumento das hospitalizações, não só, agora não pela Covid, mas sim pela gripe. Inclusive, hoje, o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo confirmou em entrevista à CNN que o município está contratando médicos e enfermeiros para fazer atendimento emergencial nesse fim de ano de gripe. É motivo de preocupação? Essa gripe, esses casos de gripe têm uns sintomas que a gente já conhece, porque a gente ouve falar em hospitalização. Como a gente está vivendo uma epidemia de Covid, né? Vivemos nesses últimos anos, também muita gente fica assustada. Esses sintomas de gripe são importantes? É motivo de preocupação real? Sim. Antes da Covid, nos preocupava muito mais as epidemias de influenza, de gripe, do que de outros vírus, porque estatisticamente todos os anos existe um grande número de casos de gripe, levando anualmente a aproximadamente 500 mil mortes no ano. E as pessoas que estão em risco de adoecimento por gripe mais grave, que pode levar ao óbito, são basicamente as mesmas pessoas que estão em risco de adoecimento mais grave pela Covid-19. Pessoas que têm doenças que afetam o sistema imunológico, pessoas com diabetes, doenças respiratórias crônicas, pessoas com doenças cardíacas crônicas, pessoas com deficiências da imunidade provocada por câncer, por quimioterapia. Então, são pessoas cujo risco de adoecimento por uma situação ou por outra existe. O que acontece no início do quadro é que as doenças são parecidas nos 2, 3 primeiros dias, mas depois a gripe ela acontece com sintomas mais relacionados a nariz, garganta, dor de cabeça e febre alta, e a Covid acaba se agravando a partir do 7º dia. Então, do ponto de vista de evolução, a gripe tem uma evolução teoricamente mais benigna do que a Covid. O risco de morrer por gripe é menor do que o risco de morrer por Covid, mas as pessoas dos grupos de risco possuem essa chance maior de agravamento e nós estamos vendo isso no hospital. Nas últimas 2 semanas aumentou muito a procura de atendimento por causa disso. Para você ter uma ideia, lá no Hospital Samaritano, ontem somente foram 650 casos atendidos no pronto-socorro de influenza. Isso repercutiu em várias internações. Então é algo que deve se preocupar e que as pessoas não devem abandonar as suas medidas de proteção e de segurança, porque as medidas de segurança contra a Covid valem também como proteção para a gripe, para a influenza. Sim, importante a gente ressaltar. Mas, doutor, no caso da gripe, da influenza, descartando o Covid-19, o grau de transmissão da gripe, ele é equivalente à transmissão da Covid?
Os vírus respiratórios, eles se transmitem basicamente da mesma maneira, que é pelo ar. Né? A pessoa, ao falar, respirar, tossir, emite pequenas partículas que contêm o vírus e isso pode se passar de pessoa para pessoa. O que se sabe é que o potencial de transmissão do vírus da Covid por via aérea é maior do que o vírus influenza, principalmente da variante Ômicron, que os dados preliminares mostram que ela parece se transmitir de maneira, inclusive, mais rápida que as variantes anteriores. Mas, em situação de aglomeração, sem máscara, sem ambientes ventilados, o risco de transmissão para a influenza é muito grande também. Sim, agora, doutor, no caso de gripe, então, ainda deixando de lado um pouquinho a Covid-19, a pessoa está com sintomas, são parecidíssimos, mas fez o teste para a Covid-19 e deu negativo. Quando saber que o sintoma de gripe está mais grave e exige buscar um hospital? A principal complicação da gripe é a pneumonia. O vírus da gripe, a influenza, ele abre as defesas do aparelho respiratório, então abre as defesas dos brônquios e dos pulmões para que a bactéria da pneumonia se instale. O vírus da influenza também pode provocar pneumonia, mas principalmente a bactéria da pneumonia, chamada pneumococo, se instala num pulmão com as suas defesas abertas. Ele funciona como um cavalo de Troia que vai lá e leva o inimigo ali para dentro dos pulmões. Então, quando as pessoas apresentarem sintomas de falta de ar, de tosse, uma febre persistente, são sintomas que devem buscar o atendimento médico. Isso são sintomas importantes. Geralmente, os sintomas da gripe, como dor de garganta, um pouco de febrícula, o nariz escorrendo, são sintomas mais leves e que todo mundo já passou por uma gripe sabe como são os sintomas. Mas quando começa a apresentar uma tosse persistente, febre alta ou falta de ar, são motivos importantes para ir ao pronto-socorro. Agora, doutora, a nossa reportagem registrou mais cedo também a falta do remédio Tamiflu, que é muito usado para combater gripe, em várias farmácias e postos em São Paulo. Por que as pessoas não devem se medicar sozinhas, mesmo no caso de uma gripe? Qual que é a importância dessa medicação? Essa medicação, que é o nome químico o tal do oseltamivir, ele é um medicamento que ele inibe a multiplicação do vírus no organismo. O vírus da influenza, somente ele serve para a influenza. No início da Covid até foi se pensado que ele poderia ajudar na Covid e se foi demonstrado que não auxilia. Então esse vírus ele precisa ser tomado nas primeiras horas de sintomas da gripe. E com prescrição médica, porque os remédios, de maneira geral, têm os seus efeitos benéficos, mas também têm os seus potenciais efeitos adversos. Então, é importante que a pessoa não faça sua automedicação e procure o atendimento médico para a correta prescrição dessa medicação. É um medicamento que, se for tomado a partir de 48 horas do início dos sintomas, ele tende a não trazer benefícios mais. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas explicações e pelos esclarecimentos aqui com a gente hoje. Até a próxima. Muito obrigado e fico à disposição. Um abraço. Um abraço.